Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vocês podem ver que o cenário está completamente diferente. Eu reformei aqui o meu quarto onde eu guardo todas as coisas que eu tenho de aventura, então as mochilas, como vocês podem ver que estão mais aqui no alto, tem barraca aqui no fundo, tem colchão aqui embaixo, do outro lado aqui tem lanterna, tem de tudo. Depois eu vou fazer um tour por aqui com vocês, tá? E hoje eu vou fazer um vídeo que eu quero mostrar para vocês um pouquinho das mochilas de hidratação que eu tenho e como que eu acho legal escolher uma mochila de hidratação. Eu já usei várias mochilas de hidratação. Hoje eu tenho 3 modelos, que são os modelos que eu vou mostrar para vocês. Todos os modelos que eu tenho, cada um é de uma marca e cada um é de uma litragem diferente, que é o que vai importar bastante ali para vocês escolherem a mochila de hidratação que vocês querem. Tem gente que chama de colete de hidratação também, mochila de hidratação, aí vai muito da marca, como que ela escolhe se comunicar. Mas o colete de hidratação ou a mochila de hidratação é uma mochila que você vai utilizar, que ela é super leve e ela é voltada para ser leve mesmo, né? Então as marcas já desenvolvem com um material normalmente um pouco mais elástico para você conseguir ter ali uma certa flexibilidade quando você utilizar elas e também bastante respirabilidade, porque normalmente você vai usar uma mochila de hidratação para você fazer um trail run ou para você fazer uma corrida na rua, onde você vai ter ali, precisar levar uma suplementação, levar uma hidratação, ou também para andar de bike, para escalada. Aí o uso você que vai escolher, né? Mas normalmente as marcas desenvolvem essas mochilas realmente focado nisso, realmente focado em leveza e respirabilidade e também essa parte de flexibilidade. As marcas que eu vou mostrar para vocês são marcas super bem conceituadas, então são marcas que eu gosto bastante. Já aproveito para falar aqui que eu tenho um cupom de desconto na NTK e na Deuter no Brasil, tanto no site da NTK quanto no site da Deuter, que agora está fazendo vendas no Brasil. O cupom é Victor25. Duas das mochilas que eu vou mostrar são NTK e Deuter, tá? Eu recebi deles, então eu não vou fazer um vídeo tendencioso falando que vocês têm que escolher essas ou que essas eu indico porque eu tenho cupom de desconto. Vocês vão definir qual que é a que vocês gostam, tá? Mas já deixo aqui falando que mochilas da Kailash, mochilas da North Face, mochilas da Salomon, são todas mochilas muito boas. E a outra mochila que eu tenho aqui, que é a que eu mais uso, é a da Decathlon, que é da Evadict, tá? Então é uma mochila que eu uso bastante. Eu tô usando mais a da Deuter agora, tá? Porque realmente é uma mochila muito boa e muito mais leve. Só que em questão de litragem, às vezes eu quero levar mais coisa e aí eu opto pela da Decathlon, simplesmente porque ela tem mais litragem do que a outra, tá? Então sempre que você for escolher uma mochila de hidratação, você tem que pensar nisso. Normalmente, quando você vai fazer uma corrida ou quando você for começar a fazer uma corrida de montanha ou na rua ou bike, né, que você vai precisar ali de uma mochila de hidratação, você tem que pensar no que você vai precisar levar e quanto que é, né, nesse montante de tudo que você vai levar, quanto que é a litragem que isso vai consumir, né? Então, a litragem, ela é o espaço interno dessa mochila. E aí, algumas mochilas, elas têm divisões internas e algumas não. Aí vai depender do seu gosto também. Mas tudo isso é bom você levar em consideração. A primeira coisa que eu levo em consideração é, normalmente eu, por morar no sul do país, né, eu sempre levo um corta-vento. É difícil eu ir fazer alguma trilha aqui, a não ser que seja no verão mesmo, no verãozão, que eu não leve um corta-vento. Então, um corta-vento ou anorak, você vai enrolar ela dentro dela mesmo, né, dentro do bolso dela, e você vai colocar ela dentro dessa mochila. Eu normalmente gosto, tem gente que não gosta, tem gente que não leva. Talvez num clima mais de Nordeste ali, que é mais calor, né, do que aqui no Sul, você não precisa sempre estar colocando um corta-vento ou uma anorak ou um fleece, por exemplo, dentro dessa mochila de hidratação. Mas aqui para o sul do país é difícil eu sair sem um corta-vento dentro da minha mochila. Um outro ponto é que eu carrego drone. E para quem tem drone sabe que o drone ocupa um bom espaço dentro da mochila. O meu drone é um Mavic Mini 2, então eu levo o drone dentro de uma bagzinha ali impermeável e o controle. A bateria eu já levo dentro do drone, eu vou com uma bateria só, porque normalmente quando eu faço esses takes de montanha eu não preciso de mais do que uma bateria.
Então, quando eu vou com o drone, eu vou com uma mochila. Quando eu vou sem drone, eu posso ir com outra mochila menor. Mas, caso eu vá com drone e eu só tenho uma mochila pequena, eu não vou conseguir carregar ela. Não vou conseguir carregar ele. Então, isso você tem que levar em consideração também. Por isso que é importante que você sempre faça ali um levantamento do que você levaria numa trilha mais absurda, né? E aí você vê o quanto que seria esse volume e aí você vai escolher a sua mochila de hidratação. Power Bank também é uma coisa que eu nunca deixo de levar. Gel de carboidrato, normalmente eu levo flask, porque eu deixo na hidratação, na bolsinha de hidratação, no reservatório de água, dentro das mochilas, a minha água, e às vezes eu levo uma flask na frente, onde eu coloco o suplemento, por exemplo, o Energy Kick da Dux, algo do tipo assim. E ainda eu levo o gel de Monbora também nos bolsinhos da frente. Então, isso tudo você também tem que levar em consideração a alimentação. Se você faz, por exemplo, uma ultramaratona, você vai fazer, por exemplo, acima de 20 quilômetros na montanha, você vai ter que levar mais comida, né? Então, levar em consideração tudo isso de comida que você está levando. Se você leva bastão, tem mochilas hoje, por exemplo, a mochila da Kailash. É uma mochila que ela já tem porta-bastão. A Salomon também tem esse tipo de mochila. A North Face, Decathlon, Deuter, NTK. Então, você consegue encontrar mochilas que tem porta-bastão. Então, se você usa bastão, é legal de você procurar isso também. E entender todos esses itens que você vai levar. Lanterna de cabeça eu sempre levo também, deixo na mochila, nunca tiro. Sempre bom você levar esses itens como importantes para mochila que você vai comprar. Então vamos lá, chega de enrolação, que eu já falei muito aqui, mas são alguns pontos importantes para vocês levarem em consideração quando forem escolher a mochila de vocês. Eu vou começar mostrando aqui as minhas mochilas, tá? Elas estão aqui mais embaixo. Mas eu vou mostrar as três para vocês, como eu falei. E eu vou começar mostrando a de menor litragem, que é a mochila da NTK. É a mochila NTK Trail Run. Nessa mochila eu tenho um cupom de desconto, que é o Victor25. Vocês conseguem 25% de desconto nessa mochila em todo o site da NTK. É uma mochila que, assim, sinceramente, eu não compraria pra mim, porque ela é uma mochila de 3 litros. E eu não tenho uma utilização tão grande para uma mochila de 3 litros. Normalmente eu saio para fazer uma trilha com mais itens, né, que caberiam numa mochila de 3 litros. Porém, é uma mochila que eu já usei em corrida de montanha. Em corrida de montanha que eu fui fazer, que era... eu não precisava levar tanta coisa, eu não ia levar o drone, por exemplo. E aí foi legal eu ter essa mochila, que a NTK me mandou, porque daí eu tinha uma mochila mais leve. Então, em questão de peso, ela é muito legal. O desenho dela é muito bonito também. E ela tem muitos bolsos também. Então, isso são alguns dos pontos diferenciais dela. Então, galera, essa daqui, ó, é a mochila da NTK. É a mochila Trail Run, tá? Então vocês conseguem encontrar aí no site da NTK. Vocês podem ver até que eu coloquei um suporte de GoPro aqui, tá? Eu vou tirar porque não faz parte dela. Isso daqui eu comprei no Mercado Livre. Como eu tenho o GoPro, eu gosto de prender na mochila para ir filmando, tipo, point of view, né? POV. Então eu deixo isso daqui, mas ela não vem com isso, tá? E aí, ó, a gente tem aqui essa mochila. É uma mochila super prática de colocar, então você vai colocar ela por aqui, né? E depois do outro lado. E aí você vai ter o reservatório de água aqui dentro dela. Então aqui dentro é onde vai o seu reservatório de água. Ela tá sem porque tá nas outras, na que tem mais litragem, eu estou usando atualmente. Então o meu reservatório de água tá na outra, depois eu vou mostrar. E uma coisa legal sobre essa mochila é que ela tem muito zíper. Então aqui dentro ela já tem um bolso, ó, tá? Que você pode guardar bastante coisa. Aqui dentro também você pode guardar algumas coisas, tá? Então aqui ela tem um espaço que é do reservatório de água e um outro espaço que é para você guardar alguns itens. E a litragem que essa mochila tem é de 3 litros. Então você consegue guardar aqui dentro até 3 litros de itens que você vai carregar na trilha. Então, por exemplo, lanterna, power bank, documentos, comida. Se você precisar levar, por exemplo, um corta-vento, você consegue de alguma forma colocar aqui também, consegue colocar por dentro também. Você consegue levar aqui um reservatório de água
1 a 2 litros, um de 2 litros ainda vai, o de 3 litros ele vai ficar muito grande, tá? Mas o de 1 litro e meio é bem legal para essa mochilinha. E o legal são os bolsos na frente, né? Então ela tem bastante bolso aqui na frente, né? O modo de prender ela é no modo dessas fitinhas elásticas aqui, ó, que você vai passar e vai prender de um lado para o outro, e aí ela fica com essas fitinhas aqui elásticas passando. É super fácil de ajustar, super bem ajustável também, né? Tem a passagem do caninho aqui da mangueira por dentro, tá? E é isso. Essa mochila é bem legal. Eu gosto muito dela. Eu fiz a Rock Mountains esse ano com ela e ela foi super show de bola, né? Ela, cara, não me deixou na mão. Eu fiz 21 quilômetros na montanha com ela e foi show. Levei comida, levei hidratação, levei tudo que eu precisava e ela se comportou super bem. Agora eu vou pegar minha segunda mochila, que é a mochila da Deuter. É a mochila Deuter Trike 9L e é uma mochila de 9 litros. Então, essa daqui é uma mochila de 3 litros. Essa que eu vou pegar agora é uma mochila de 9. E vocês vão perceber o diferencial que principalmente de tecido, né? Não tem como vocês tocarem, mas vocês vão ver que a outra ela é mais elástica que essa. Ó. Essa daqui é um pouquinho mais dura. Essa daqui é uma mochila de entrada, tá? Vocês vão ver até pelo preço dela, quando vocês entrarem no site para pesquisar sobre ela, vocês vão ver que o preço dela é uma mochila mais de entrada. Essa outra que eu vou mostrar agora já é uma mochila top, tá? Então o preço dela é bem mais alto que essa e que a outra que eu vou mostrar. Essa daqui é a segunda mochila. Então essa daqui é uma Deuter, tá? Como eu disse, é uma Deuter de 9 litros. Vocês podem observar que aqui ela tá até com algumas coisas dentro aqui, porque essa daqui eu uso bastante também, tá? Essa daqui é a que eu mais tenho usado, na verdade, ultimamente, é essa daqui. E vocês podem ver que ela é mais molenga, ó. Se eu segurar ela assim, olha a diferença dessa e a diferença dessa, ó. Tá vendo que ela fica mais molenga? Por quê? Porque ela é mais elástica, não é ruim isso. Por ela ser uma mochila mais elástica, ó, ela é mais flexível e ela fica mais colada no corpo. Então quando você coloca ela, ela vai ficar, ó, algumas pessoas chamam de colete, algumas pessoas chamam de mochila de hidratação. Ela fica bem colada no corpo e aí você consegue ter, né, ela mais coladinha. E ela é muito flexível, então vocês podem ver que todo o material dela, ó, ele é bem flexível, bem ajustável, né? Você tem os bolsos na frente. O sistema de trava dela aqui também é aquele mesmo sistema que eu mostrei para vocês, né? Então você vai pegar aqui, ó, você vai passar essa travinha do meio num lado da mochila e a outra parte você vai passar para cá, tá? E aí você vai prender a mochila. Então você vai fazer isso em cima, vai fazer isso embaixo, e aí você vai ter essa mochila presa aqui para você conseguir correr. O legal desse tipo de presilha aqui, né, é que vocês conseguem ter mais regulagem. Eu posso prender ela desse lado, né? Vou prender aqui. E aí eu posso puxar essa presilha aqui, ó, e apertar ela. Então vocês veem que ela fica super bem acomodada no corpo. Aqui atrás ela fica pequenininha, ó. Então ela fica super bem coladinha. Não tá apertada pra mim, tá? Ela é colada assim mesmo. E olha como ela é bem elástica, ó. Tá vendo? Isso daqui é um ponto legal sobre essa mochila. Essa daqui é a mais elástica que eu tenho. De todas as que eu tenho ali, essa é a mais elástica. Então realmente ela fica bem mais colada no corpo. E por isso que ela é mais cara, porque o material dela é um material para ser assim. Outro ponto que eu gosto muito é que ela também vem com zíper aqui, ó. Então vocês podem ver que aqui eu tenho o zíper e aí eu posso guardar muita coisa, ó. Minha mão inteira tá aqui dentro. Então por isso que a litragem dela é grande, né? Porque eu consigo guardar muita coisa. Consigo colocar aqui, por exemplo, ó, gel de carboidrato, né? Da Monbora, que eu uso bastante. Então eu coloco aqui, deixa eu deixar assim já. Aqui eu consigo colocar outras coisas, ó, tenho mais 2 bolsos. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, algumas coisinhas de kit de primeiros socorros, remédio, clorim para filtrar água. Então, algo mais relacionado a um kit de emergência, eu deixo aqui também, né? Você pode colocar flask aqui,
Então, por exemplo, se eu quiser guardar uma flask, ela estando cheia de água, né? Que essa daqui ela tá vazia. Mas eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó. E aí eu já tomo direto aqui, né? Vamos supor que eu tenho o suplemento aqui e a mochila de hidratação atrás. A mangueirinha da mochila de hidratação vai estar saindo aqui para eu tomar direto por aqui. E a flask eu posso estar aqui para tomar direto aqui. Existe também a flask com canudo, que seria essa daqui. A flask com canudo, você vai fazer a mesma coisa, você vai colocar ela aqui dentro, né? Ela entra mais fácil quando ela tá cheia, porque daí ela desce. E aí você vai ter o canudinho aqui, ó. Então você tendo o canudo aqui, você só puxa aqui para tomar, né? Você pode colocar água, pode colocar suplementação. Eu gosto de fazer essa composição, né? De ter a água atrás, na mochila de hidratação, com a mangueira. E aqui na mangueira da flask ou na flask normal, né? Vocês podem ver que tem duas flasks que eu estou colocando aqui dentro. Eu posso ter essa suplementação também. Então, dessa forma, a gente vai conseguir, né, ter ali, levar tudo que a gente precisa dentro dessa mochila. Essa mochila aqui de 9 litros, eu consigo levar um corta-vento, eu consigo levar um fleece, eu consigo levar um drone, o meu drone, eu consigo levar comida, eu consigo levar muita coisa, tá? Mas o ponto mais interessante dessa, realmente, é essa questão da elasticidade dela, e também da questão da leveza dela e da transpiração que ela tem. O tecido dela, realmente, quando você pega na mão, e essa questão de elástica que eu estou mostrando para vocês, é um grande diferencial dela. E esse é um dos motivos que, quando você tira ela, ela fica um pouco mais amarrotada, né? Então ela fica mais nesse formato, ó. Ela fica bem, tipo, engrunhada, né? Às vezes você vai numa loja e você não vai achar ela tão bonita, porque você vai falar, nossa, mas ela fica toda amarrotada. Mas não, isso quer dizer, ela vai conseguir se moldar melhor dentro do seu corpo, tá bom? Bom, agora a gente vai para a última mochila. Bom, galera, essa daqui então, ó, é a última mochilinha que eu vou mostrar para vocês, que é a última que eu tenho também. E é a Evadict, tá? De 10 litros. A última vez que eu usei foi ela, né? Eu tô usando bastante ela ultimamente. E já tem até algumas coisas aqui dentro, ó. Então, ó, Power Bank tá aqui dentro, né? Eu tenho aqui a lanterna, tá? Essa aqui é uma lanterna da 4Class de 200 lumens, mas eu tenho uma outra da NTK também. Uma das coisas que eu gosto bastante nela também é essa questão do zíper aqui na frente, tá? Então, a abertura dela é por zíper. Vocês podem ver que ela tem o compartimento aqui aonde vai a água, tá? Vou tirar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Aqui dentro vai a água, né? Então você vai colocar o reservatório de água aqui dentro. Esse reservatório é um reservatório de 1 litro, tá? E na frente ela vai ser com zíper. E aqui dentro desse zíper eu tenho um espaço de 10 litros. Então eu consigo colocar muita coisa aqui dentro mesmo, ó. Aqui eu posso colocar corta-vento, eu posso colocar blusa, eu já levei muita coisa aqui dentro mesmo. Aqui fora também dá para levar algumas coisas, tá? Porque ela tem um bolso de passagem aqui. Então dá para eu enrolar um fleece, por exemplo, e colocar aqui por dentro. Dá para eu colocar o bastão aqui também preso, tá? Ela tem algumas presilhas aqui fora, ó, bem elásticas também, que é para bastão. Essa mochila, ela é bem elástica também. Então eu gosto bastante disso dela. Ela não é um material tão elástico quanto aquela outra que eu mostrei da Deuter, mas ela é bem elástica e ela é toda furadinha também, ó. Então a transpiração dela e a respirabilidade dela é muito boa. E um dos diferenciais que tem dela, além dela ser um pouquinho mais prática de colocar, né, por ser um pouco menos mole igual a outra, então você coloca ela super rapidinho, ela também tem esse sistema de travas que é mais prático, né? Ó, você só vem aqui, clipa e tá tudo certo. O que acontece? Esse sistema aqui de clipagem, ele é um pouco mais pesado do que aquele outro, né? E ele fica um pouco mais de material aqui no peito. Então tem gente, por exemplo, atletas, né? Que se preocupam muito com performance, que preferem aquele outro tipo de material que é mais leve e o outro tipo de trava, tá? Pra mim, que sou atleta amador e que normalmente quando vou fazer uma trilha, eu vou fazer uma trilha para realmente curtir, né, e passear,
Então, pra mim é tranquilo, eu prefiro essa trava porque ela é mais prática. Eu só vou clicar aqui, né? E aí eu precisei pegar alguma coisa aqui atrás, eu tiro ela, ou eu coloco ela e travo facinho também. A mangueira, ela tá aqui, ó. Então eu prendo a mangueira aqui na barriga. Se eu precisar tomar, essas mangueiras você aperta e gira com a boca para liberar água. E depois você fecha e aí tá presa aqui. Então dessa forma, essa mochila ela é bem legal. Ela tem também aqui, como eu mostrei nas outras, ó. Mas vambora aqui, ó. Então a gente tem aqui nas bolsinhas, né? Tudo que a gente vai colocar de suplemento. Eu mostrei pra ó, tem mais duas bolsinhas aqui do lado, né? Então tem bastante bolsa aqui na frente. Eu ainda tenho aqui embaixo também uma outra bolsinha que dá pra colocar alguma coisa. E no total essa mochila aqui, ela vai ter 10 litros. Então essa é a mochila que eu tenho que cabe mais coisa. E normalmente é por isso que eu uso ela. E principalmente por esse espaço atrás com zíper, que facilita muito na hora de eu colocar, por exemplo, colocar ou pegar o drone, tá? Ou um corta-vento, alguma coisa. Então essa daqui é a Evadict e ela é da marca Decathlon. Bom, galera, então essas são as mochilas que eu tenho, que eu uso. Como eu disse pra vocês, algumas delas eu ganhei, algumas delas eu comprei. Nas corridas que eu fiz esse ano, na Jaraguá Sky eu fui com a Deuter e na Rock Mountains eu fui com a NTK. Então, assim, não tem qual que é a melhor mochila do mercado. Não existe isso, tá? Existe qual que é a melhor mochila para o seu uso. Então, se você falar que você quer um uso para performance, dessas daqui que eu tenho, eu te falaria que a Deuter é a melhor, sem dúvidas. Se você fala que você quer uma mochila para levar mais coisas e para conseguir passear e ter um pouco mais de comodidade, então eu te indico que você pegue a Evadict 10 litros, que é essa outra que eu tenho aqui. Agora, se você quer algo que você não vai levar tanta coisa, é só para ter ali uma mochilinha para colocar uma coisinha a mais, né, um item a mais ou outro, para ter realmente a hidratação junto, aí você pode ter, por exemplo, essa de 3 litros da NTK. Vai muito do seu uso, da quantidade de coisas que você vai levar, por isso que eu comecei o vídeo falando bastante sobre isso, e de qual que é a sua preferência por material e o quanto você tem para gastar também. Normalmente a Deuter é uma mochila que vai ter um valor um pouco mais alto, mas você pode usar o meu cupom Victor25 para ter um desconto e pegar uma promoção ali, um valor mais acessível. A NTK, talvez essa daqui, essa de 3 litros, eu acho que ela tem um valor que é super interessante, um custo-benefício bem legal para quem está iniciando. E a Evadict também tem um valor ali um pouco mais alto, mas é um produto de qualidade também, tá? Eu quero trazer mais vídeos como esses aqui no meu canal, porque são vídeos que eu vejo que ajudam muitas pessoas, muita gente me manda mensagem, principalmente lá no Instagram, tirando dúvida de qual mochila escolher para fazer uma viagem, qual mochila escolher para fazer um trekking, ou qual roupa utilizar e qual roupa comprar. E a minha ideia é que eu consiga ajudar vocês a, principalmente, vocês economizarem dinheiro e comprarem um equipamento correto já, né? Porque eu não tive esse apoio, eu acabei gastando muita grana para chegar nos equipamentos certos. E aí, como hoje eu tenho apoio de algumas marcas também, me ajuda bastante a poder trazer um desconto para vocês. Então, se puderem deixar aquele like, me ajuda muito. Deixar um comentário aqui falando sobre a experiência que vocês já tiveram com alguma mochila, ou precisando de algum apoio, me mandar uma mensagem no Instagram, Victor N. Alonso. Pode mandar mensagem por lá, dúvidas, sugestões de conteúdos, que a gente vai trazendo sempre conteúdos novos para vocês conseguirem entender o que vocês precisam e eu também entender o que vocês estão buscando, o que eu posso mostrar aqui das minhas experiências para vocês. Fechou? Bora se aventurar e em breve mais vídeos aqui no canal. Valeu!